Bom dia, Shabbat Shalom todos. Nós estamos finalizando nossa última live da semana. Bia, bom dia, Shabbat Shalom. E hoje nós estamos finalizando a nossa última live da semana. Lembrando que amanhã nós temos nossos 2 cultos de ceia online. O primeiro às 10 horas, o segundo às 19 horas. Bom dia, Leusa, bom dia, Claudinete, Rosinha, Shabbat Shalom. Elisa, bom dia, Shabbat Shalom. E você que já chegou, compartilha com mais 2, 3 contatos seu, convida aí para a live. Sônia, bom dia. Eu quero, a título de informação de uma programação muito legal que está acontecendo na comunidade da Fé Church. Eles estão numa live de 24 horas de adoração, tremendo, tempo assim maravilhoso. Estão mergulhados mesmo na adoração, tempo de glorificar o nome do Senhor. Está lá no YouTube, Comunidade da Fé Church. Depois, se você tiver curiosidade, entra lá, que eles vão fechar hoje, no início da noite, essas 24 horas de adoração. Amém? Eu quero lhe abençoar nesse dia e lhe dizer que esse é o dia que Deus fez para nos alegrarmos. Um Shabat para realmente nos derramarmos. Iniciamos uma nova estação, uma estação tremenda, que tem como estandarte a tribo de Ruben. E como nós falamos para você, que significa ele viu minha aflição, ele viu toda a minha angústia, ele viu a minha vergonha, ele viu o meu desprezo, ele viu e interveio. Ele tomou a minha causa. Aquele que viu, toma nossa causa. Amém? Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Lília Mota, Ivana, seja bem-vinda. Então, durante esses próximos 3 meses, Tio Zelmar, bom dia. Esses próximos 3 meses nós estamos debaixo desse decreto, lembrando que essa redenção, todo esse processo, ele está representado ali no tabernáculo, quando o Senhor vem habitar no meio do seu povo, e ao redor as 12 tribos, marcando dentro do sentido como se fosse a terra girando em torno de Deus. Então olha que interessante, todos os seus dias, o seu tempo rodando ao redor do Senhor. Bom dia, Newton. E por isso vem toda essa redenção, esses decretos redentivos. E a cada 3 meses nós temos um estandarte. Nós saímos agora do estandarte de Judá e entramos no estandarte de Ruben. Ele viu a minha aflição, ele viu a minha angústia, ele viu o meu desprezo, ele viu o meu sofrimento e ele interveio. Ele tomou uma decisão, ele mudou a minha vida. Então esse é o decreto para essa próxima estação. E você precisa velar pela palavra profética, proclamar essa palavra, tomar posse na sua vida. Amém? Conceição, bom dia. Bom dia, Isa, bom dia a toda a casa. Amém? Pai, obrigado porque o teu amor leal, ele tem sido derramado sobre nós. Obrigado porque a graça, ela me alcança de uma forma maravilhosa, amorosa, cuidadosa.
E a graça é maior que a vida. A tua graça, Senhor, é maior que a vida. Obrigado porque não há explicação para esse amor tão grande, onde o Senhor me dá tudo, quando eu não tenho nada e eu não posso lhe devolver nada. Então é tudo dado por nada, a quem nada merece. Isso é graça, é um presente, não é uma recompensa, é um dom, não é um pagamento, é uma dádiva. A minha salvação é um dom, é uma dádiva, é um presente. É algo dado para quem merece, não para quem... É para quem precisa e não para quem merece. É algo entregue a quem está necessitado e não para quem merece. Obrigado, porque embora eu não merecesse, eu precisava muito que a tua graça me alcançasse. Pai, a minha oração nessa manhã é que o teu povo entenda, que o teu povo compreenda a extensão, a altura, a profundidade desse amor manifestado pela tua graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Sim, meu Deus, obrigado. E que o teu Espírito nos revele nessa manhã toda a verdade que nós precisamos, e que a tua palavra nessa manhã, ela seja luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, ela seja um caminho no meio do deserto, um caminho aonde não havia, seja uma porta aberta aonde não existia. Sim, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos desde já. Abençoamos a vida do nosso querido Valmir, do querido Cris, da Rosana, proclamando e crendo no milagre na vida deles, bem como na vida de tantos quantos precisam de milagres nessa manhã, e aqueles que estão em casa se recuperando. Pai, o milagre do consolo para as famílias que perderam os seus parentes, são inúmeras, são milhares na nossa nação, na nossa comunidade. Sim, meu Pai, na família da fé, em vários lugares, que o Senhor traga esse consolo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Solange, bom dia a todos. Bom final de semana a todos vocês. Shabbat Shalom. Aqueles que vão sair para o seu trabalho, que o Senhor te abençoe nesse dia de uma forma sobrenatural. E hoje eu quero falar um pouco, porque nós estamos essa semana com temas avulsos, nós não estamos seguindo uma temática só com temas avulsos, e hoje eu quero falar sobre como enfrentamos dias difíceis. E por que não falar que aquilo que Jesus ele declara é uma realidade? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é como se Jesus estivesse dizendo: nesse mundo caído que vocês vivem, nesse mundo onde o pecado ele veio destruindo o mundo a cada dia, porque o que você precisa entender é que à medida que o homem foi pecando, ele foi trazendo destruição sobre a terra. Então, a cada movimento do homem, a terra foi sofrendo. O pecado de Caim, ele trouxe um enfraquecimento para a terra. E a geração de Caim trouxe o dilúvio. A geração pós-diluviana trouxe uma rebelião corporativa em que a cada movimento a terra foi sofrendo. E o resultado a gente vê a cada dia. Por conta das ações humanas, a natureza tem sofrido, o nosso planeta tem sofrido catástrofe, tem sofrido angústias, as enfermidades têm vindo e cada vez mais nós temos enfrentado dias difíceis. Dias difíceis. Não são poucas as notícias que nós temos a cada dia de pais matando filhos, filhos matando pais, crianças sendo violentadas no seio do seu lar, crianças extremamente fragilizadas, que nos deixam um coração realmente angustiado.
Então, o que fazer nesses dias? Miqueias foi um profeta que ele profetiza, e no capítulo 7, quando ele está ali fechando as cortinas do seu coração, ele se derrama, e ele vai trazendo um raio-x da situação, e você percebe que a situação da humanidade, ela não é uma coisa estanque em um momento, é uma história de degradação, que ela só termina com a intervenção de Deus, que ela só termina com o processo redentivo. E é no meio de toda essa corrupção, essa destruição, que Deus ele se dispensa para o homem para trazer esperança. É a presença do Senhor que nos dá esperança. É Ele se dispensando para nos redimir, é a graça nos alcançando, é Deus se revelando e se mostrando para o homem perdido: ei, estou aqui, eu estou aqui. E no meio disso tudo, ao olhar para o céu, nós vemos um projeto de redenção, nós vemos um projeto de esperança, ou seja, a realidade que o homem está construindo destruições a cada dia mais. Porém, há uma realidade superior a tudo isso, que é o que Deus está preparando para nós. Então, como enfrentarmos dias difíceis? Como enfrentar? E é no meio desse discurso do profeta Miqueias que ele diz: porém, os meus olhos eu quero colocar em ti. Então ele começa a trazer alguns segredos. Por quê? Porque se ele coloca o olhar apenas naquilo que é o óbvio, então Miqueias, ele trabalha de duas formas. Primeiro ele diz: realmente há problemas, realmente existem problemas, realmente existem situações calamitosas. E ele começa a descrever tudo o que Judá está passando. Então ele vive e ele profetiza num tempo de grande escassez da moral, e o próprio nome do profeta Miqueias é uma expressão: quem é como o Senhor? Quem é como Yahvé? Então, Miqueias, o próprio nome dele já diz: quem é como o Senhor? Então, hoje eu quero falar para você, no meio de todo o caos que está ao nosso redor, ou até mesmo no meio das dores que você esteja vivendo, há uma chamada: quem é como o Senhor? E essa chamada lhe diz que tem um segundo olhar que pode mudar a sua vida. Há um segundo olhar que pode mudar o seu coração. Há um segundo olhar que pode lhe trazer esperança. Que você não precisa ficar mergulhado em meio à dor, em meio à angústia, em meio à falta de esperança, porque quem é como o Senhor está lhe dizendo que o Deus que tem tudo nas mãos, Ele está preparando coisas muito melhores para nós. No meio disso tudo, Jesus está dizendo: tenham bom ânimo, eu venci. Em outras palavras, Ele está dizendo: se eu venci, eu posso fazer de vocês mais que vencedores. Eu posso trazer para vocês. Em Romanos 8 diz: quem pode nos separar do amor de Cristo? Então há um amor sendo derramado no meio de toda essa angústia, no meio de todo o ódio, no meio de tantas situações difíceis. Como enfrentar? Então, ao mesmo tempo que o profeta Miqueias, ele traz um raio-x da realidade, ele traz um descortinar, e isso é o que é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela não nos faz seres negacionistas. A palavra de Deus, ela não nega a realidade, ela traz uma proposta de transformação de tudo isso. Então, o que eu quero falar para você é que em meio a todo o caos que você está vivendo, ou está rodeando você, ou que alcançou a sua casa, a sua família, seu casamento, seu ministério, seu trabalho, seus relacionamentos, seus filhos, em meio a tudo isso, o Senhor, Ele está dizendo: quem é como o Senhor? Quem é como Yahvé? Quem é como Jeová? O Deus que não perdeu, que Ele não perdeu o controle. Ele tem uma proposta de esperança para você.
E o que você precisa é conseguir olhar para o lugar certo. Então, Miqueias, ele traz um raio-x de toda a angústia, mas ele, no meio disso tudo, ele diz: porém, os meus olhos estão colocados no Senhor. Porque quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor que pode mudar a história da sua vida, que pode mudar essa tristeza que está aí no seu coração, que pode mudar essa angústia, essa falta de esperança, porque a falta de esperança leva o homem a paralisar, leva o ser humano a não caminhar. A falta de esperança leva você a não olhar para o futuro com alegria, a não ter perspectiva para encontrar motivo para viver. Mas o que eu venho nessa manhã lhe dizer é que quem é como o Senhor, quando você olha para Ele, o seu coração se enche de esperança, o seu coração se enche de alegria. Por quê? Porque você de repente percebe que tem um Deus que não perdeu o controle de nada. O nosso Yeshua, ele foi para o Calvário e por 3 dias ele desceu ao inferno. A cruz parecia que era o fim, mas quem é como o Senhor? Ao 3º dia a pedra rolou, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas. Quem é como o Senhor? E ele passou 40 dias caminhando com os seus discípulos para declarar que o Senhor vence todas as coisas. Glaucia, eu tenho orado pela sua família e eu tenho certeza que quem é como o Senhor vai trazer milagres sobre a sua casa, vai trazer milagres sobre a sua família. Então, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Então, Deus, ele tem uma estrutura de fazer com que aquilo que parece que é o fim se transforme no começo de um grande milagre. E é isso que Miqueias está falando, é isso que Miqueias está colocando. Ele está dizendo: quem é como o Senhor? No meio de toda essa destruição, os meus olhos estão colocados em ti, Senhor. E quando Jesus ressuscitou e os discípulos olharam para ele, parecia que eles não acreditavam. Por quê? Porque apesar de terem ouvido dele o tempo todo que ele venceria a morte, que ele venceria para nos dar a vitória, eles mais se prepararam para perder do que para o dia da glorificação, para o dia da vitória. E ao 3º dia, quando Jesus ressuscitou, alguns se assustaram. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa, cuidado para que você não seja tão engendrado de coisas negativas, que quando os milagres começam a acontecer, em vez de se alegrar, você se assusta. Então, depende aonde está o seu olhar. O que aconteceu com os discípulos há 2000 anos atrás? Eles ficaram olhando para a cruz, eles ficaram olhando apenas para o madeiro, eles ficaram olhando apenas para o processo inicial da dor, da angústia, do sangue derramado, da humilhação. Mas o que eles esqueceram é que havia uma palavra que era muito maior, e a palavra é: eu vou vencer, eu preciso ir lá para resgatar vocês. Quem é como o Senhor? Quem é como o seu Deus? Quem é como o nosso Deus? Então esse é o nome de Miqueias, e eu quero liberar já a palavra-chave, a palavra rema dessa manhã. Quem olha apenas para os problemas vai encharcar a alma de medo. Quem olha apenas para os problemas vai encharcar a alma de medo. Porém, aquele que conseguir olhar para Deus, para o Senhor e suas promessas no meio das guerras, será cheio de esperança e de alegria. Então, quem olha apenas para os problemas vai encharcar a alma de medo. Apóstolo, como é que eu sei que eu estou olhando só para os problemas? Com o seu discurso diz para onde você está olhando. O que você fala durante o dia? O que você fala durante o dia? O que a sua boca tem falado durante o dia? Você tem falado apenas de problemas, de morte, de destruição. Então isso mostra que a sua alma está encharcada só daquilo que é negativo. Quem olha para o Senhor começa a falar das perspectivas dos milagres, começa a encher o seu coração de esperança, sabendo que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Então quem olha apenas para os problemas vai encharcar a alma de medo. O medo vai lhe tomar.
Porém, aquele que conseguir olhar para Deus e suas promessas, quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida? Quantos aqui ainda creem que Deus é soberano sobre tudo, que Ele é soberano sobre a doença, Ele é soberano sobre a morte, Ele é soberano sobre a miséria, sobre a ruína, sobre todas as coisas? Quem olha, quem conseguir olhar para Deus e suas promessas no meio das guerras, será cheio de esperança e de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa é a chamada de Miqueias, porque ele diz, em meio a tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou olhando para o Senhor. Porém, os meus olhos estão colocados no Senhor. Quem é como Ele? Como é como Ele? Quem é como Ele? Então, baseado nessa experiência de Miqueias, eu venho nessa manhã, no último dia desta semana das nossas lives, às 7 horas da manhã, e nós retomamos apenas na segunda, porque amanhã, às 10 horas e às 19, eu lhe convido a participar de 2 momentos de ceia. Prepare na sua casa pão sem fermento, compre um pão pita, um pão sírio e um suco de uva, não é um vinho, um suco de uva integral. Chame toda a sua família e amanhã às 10 horas da manhã, entre no nosso canal pelo YouTube Macé Oficial ou pelo o Facebook Macé Oficial, porque eles serão transmitidos e nós estaremos transmitindo um tempo de adoração, de louvor, e você vai poder cear, comer de Cristo, comer dele, porque nada acontece fora de Cristo, não há arrependimento fora de Cristo, não há nada. E amanhã você vai receber uma palavra para você entender a importância de sentar à mesa, de cear com ele. O que eu preciso para cear, para sentar na mesa? Confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como eu faço isso, apóstolo? Abrindo a boca e dizer: Jesus, eu te recebo na minha vida como meu único Senhor e meu único Salvador. E eu creio que o Senhor não está pregado numa cruz, o Senhor vive porque o Senhor ressuscitou. A Bíblia diz que a graça te alcança nesse momento e a salvação entra no teu coração. Em nome de Jesus, faça isso. Prepare a ceia amanhã, às 10 horas da manhã e às 19 horas, nós estaremos juntos numa celebração tremenda de vida, porque quem come de Cristo é revestido, é renovado, recebe vida dele. E nós vamos receber vida para transbordar a vida. Então, dentro dessa perspectiva do profeta Miqueias, desse profeta que diz: quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? O nome dele diz: quem é como o Senhor? Como eu enfrento dias difíceis? Primeiro, olhe para Deus e não para os problemas. Os problemas já estão lá, isso é real. Agora olhe para quem resolve. Pare de olhar para o problema, porque quando você olha para o problema, ele só aumenta e o medo te encharca, o medo te toma. Olha o que ele diz no capítulo 7, versículo 7. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Em outra tradução diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Uau! No vale mais sombrio das circunstâncias mais desesperadoras, Miqueias olhou para Deus. Ele olhou para cima. O salmista no Salmo 121, ele diz: quando olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus, porque Ele é o único que faz milagres. Quem faz milagres? Deus. Quem faz milagres? Deus. Ontem eu estava falando com a família dos irmãos que estão ali internados na UTI, e eu disse para eles: eu não quero mais ficar me seguindo pelos relatórios médicos, se está bem, se não está bem. Eu estou olhando para o Senhor, e quando eu olho para o Senhor, eu olho para o milagre. Eu estou olhando o dia que eles estarão saindo pela porta ali daquela santa casa, glorificando o nome do Senhor, e eu não quero saber se está bem, se está mal. Eu quero saber que no meu Deus tem milagres. Nele tem milagres. É isso que tem que encharcar o meu coração, é isso que tem que encharcar. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, se você está enfrentando uma situação difícil,
uma situação de caos no seu casamento, no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, ou seus filhos estão vivendo momentos difíceis, ou você está enfrentando um problema financeiro na sua empresa, no seu trabalho. Eu não sei qual é o problema, eu sei que ele é real, e esses problemas reais trazem dores, mas hoje eu quero lhe chamar a tirar os olhos dele e olhar para quem resolve. Quem é como o Senhor? É isso que Miqueias está dizendo. Eu estou olhando para o Senhor, porque no vale mais sombrio, Miqueias olhou para Deus e encontrou nele o porto seguro, o conforto, o consolo, o abrigo, o refúgio e a força para a sua alma. A minha alma precisa ser abrigada, a minha alma precisa ser ela precisa ser ancorada. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 6 que Cristo rompeu, ele rompeu o mais profundo, ele rasgou o véu do santuário eterno e ele está ancorando a nossa vida, a minha alma, e eu vou lançar a minha esperança nele, eu vou ancorar a minha alma nele como um navio que vai entrar ali numa costa cheia de perigos, mas eu vou lançar a minha âncora nele, firme e segura da minha alma, para não ficar mais agitada, porque quem é como Deus? Quem é como Deus? A Bíblia diz que quando a cidade de Dotã foi cercada, Geazi olhou só para o problema. Eliseu disse: Deus, abre os olhos dele. E quando os olhos se abriram, ele viu que mais eram os que estavam por ele do que estavam contra ele. Eu quero lhe dizer hoje, nessa manhã, mais são os que estão por nós do que os que estão contra nós. Sabe, queridos, nós precisamos entender que enquanto o profeta Miqueias estava concentrado apenas nos problemas, ele ficou desesperado, mas quando ele volta o seu olhar para Deus, e é isso que nessa manhã eu venho aqui, eu acordei nessa manhã mais cedo para dizer para você: tire o seu olhar dos seus problemas e volte para Deus. Quando ele olhou para Deus, ele compreendeu que ele era poderoso para responder o seu clamor e restaurar a sua sorte, e o seu coração se enche de esperança, e o seu coração se enche de esperança, e o seu coração se enche de esperança. Sabe, queridos, nós precisamos começar a entender que há um Deus, quem é como ele, para enfrentar dias difíceis. Miqueias nos mostra: espere em Deus e não nas soluções humanas. Mas quanto a mim, ficarei esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Capítulo 7, versículo 7. Miqueias não viu outra opção para enfrentar tempos difíceis a não ser esperar em Deus. Primeiro ele diz: os meus olhos estão em ti. E segundo ele diz: e a minha esperança. Sabe o que é esperança? Em quem você espera. Aonde você está esperando? Porque você pode dizer que está esperando em Deus, mas o tempo todo você está esperando que os homens façam algo. Ou você espera em Deus, ou você espera nos homens. Ou você espera em Deus, ou você espera as soluções humanas. Ou você espera em Deus, ou você espera. Nós precisamos entender que Deus pode até usar pessoas, mas a gente precisa entender que quem começa tudo é Ele. Quem começa tudo é Ele. Sabe, queridos, Davi, ele escreve um salmo num dos tempos mais difíceis da vida dele, o Salmo 27. E o versículo 1, 5 e 14 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a minha luz. Sabe o que ele está dizendo? Uma luz no meio da escuridão. Quando a gente está num lugar escuro que você não vê nada, o medo vem. Davi diz: mas a minha luz é o meu. Quem é como o Senhor? Quem é como o meu Deus? Ele é a minha luz em meio à escuridão. O Senhor é o meu forte refúgio. É a minha cabana de proteção. De quem terei medo? O apóstolo René, ele está fazendo uma campanha para nós levantarmos recursos, para nós financiarmos, para nós construirmos ali nas cidades fronteiriças de Gaza, dentro de Israel, refúgios, pontos de ônibus, que são abrigos antibomba para as crianças, porque eles não param de ir para a aula. Porém, esses abrigos, as crianças esperam o ônibus escolar dentro deles, e eles podem se transformar em salvação para muitos deles.
Sabe o que Miqueias está dizendo? O Senhor é o meu forte refúgio. Ele é meu abrigo antibomba, Ele é meu abrigo antimísseis, esses mísseis malignos que vêm para bombardear minha alma, esses mísseis malignos que vêm para destruir os meus sonhos, que vêm para destruir minha família. Eu vou correr para Ele. Davi disse, Ele é o meu forte refúgio, de quem terei medo? De quem terei medo? Se alguém pode confiar num ponto de ônibus que é um abrigo antibomba, quanto mais no Senhor, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, espere no Senhor. Então, quando eu enviei uma oferta para ajudar a construção desses abrigos em Israel, eu estou fazendo algo que pode salvar algumas crianças. Porém, Davi diz, o meu Deus é poderoso para salvar todos aqueles que correrem para dentro desse abrigo, para esse esconderijo. Para esse esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. O que fazer quando as notícias ruins estão ao meu redor? O que fazer quando a realidade bateu na minha porta? O que fazer quando a dor já chegou? Eu preciso olhar para Ele e correr para Ele. A minha esperança está nele. E eu venho nessa manhã dizer para você, para cada um de nós, para todos nós, porque todos nós enfrentamos de uma forma ou de outra, em alguma área, seja na área financeira, seja na área de relacionamento, seja na área de saúde, seja o que for. Ontem eu estava ouvindo um relato da Ludmila, e há 2 anos atrás ela recebeu um decreto de que aquele câncer que apareceu nela, se ela não tratasse, ela teria 6 meses de vida. Se ela tratasse, ela teria 6 meses de vida. Se ela não tratasse, ela teria 3 meses. E ela disse, eu corri para Deus, eu corri para o Senhor. E faz 2 anos que ela está viva, cantando, adorando. E agora ontem ela veio dizendo, os médicos disseram que o 4º tratamento que eu fiz não funcionou nada. Não funcionou nada. As células estão lá. E ela disse, mas sabe o que eu faço no meio disso tudo? Eu corro para Deus, eu continuo confiando nele, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou buscar a Deus. Porque mesmo que a notícia dos médicos dizem que eu não tenho jeito, que não tem escapatória para mim, eu tenho um Deus, os meus olhos estão nele, eu estou olhando para Deus. Quando eu olho para Ludmila, aquele corpinho tão frágil, e há 2 anos ela com o câncer, que foi o mesmo câncer que matou o irmão daquele cantor Leandro, que matou de uma forma tão fulminante. E essa mulher está viva há 2 anos, contra todas as perspectivas dos médicos, e ainda com um câncer que começou no pulmão, ela cantando, compondo, viajando, adorando, pregando, fazendo a obra do Senhor. E ontem, ao ver aquele vídeo dela, eu disse, sim, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? O que você espera de ver uma pessoa que está tomada de células cancerígenas? Você espera ver uma pessoa caquética, desanimada, se preparando para morrer? Mas ela disse, mas os meus olhos estão no Senhor. E você vê vida nela, você vê vida nela. No meio da angústia, ela disse, sim, esse corpo está sendo bombardeado, mas a minha alma, o meu espírito fortalecido no Senhor, e eu grito, quem é como o Senhor? A minha esperança está nele, a minha força está nele, e eu creio, queridos, que daqui 2 anos nós vamos ver essa mulher ainda adorando, glorificando, bendizendo. É como se Deus estivesse dizendo, olha para ela é milagre, porque quem mantém ela viva sou eu, quem mantém você vivo sou eu, quem faz o milagre sou eu. Olha, no meio dessas circunstâncias todas, não espera no homem, não busca no homem. Eu vejo Miqueias dizendo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus,
espera em Deus. Quem é como o Senhor? Pare de buscar as soluções humanas. Pare de se desesperar, pare de tentar fazer aquilo que é desesperador. Quantas vezes você tentou resolver tudo na força do seu braço e você ficou muito pior? Espere em Deus. Lá em Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Hoje Deus quer renovar a força sua, renovar a sua força, renovar o seu ânimo, renovar a sua perspectiva, a sua fé, a sua confiança. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, abrem asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos, não vão ficar fatigados. Você pode enfrentar tempos difíceis esperando no Senhor, porque quem é como o Senhor? Porque dele vem o poder para renovar sua força e o fazer voar como águias sobre as tempestades da vida. Esses dias alguém me falou: apóstolo, como que o senhor tem conseguido enfrentar esses dias tão difíceis? E todas as manhãs está trazendo uma palavra, todos os dias estar firme. Eu falei: deixa eu lhe falar a primeira coisa, eu não sou super nada, eu sou apenas um homem que chora, um homem que se desespera, um homem que se angustia. Eu sou só um ser humano, mas no meio disso tudo eu resolvi olhar para o Senhor, eu resolvi esperar. Quem é como o Senhor? E é isso que me traz a cada manhã esse renovo, essa força. Não é a força que eu tenho, é a força que Ele me dá. Não é o renovo que eu tenho, é o renovo que Ele me dá. Ele me curou, Ele me trouxe cura, Ele tem curado a minha alma, Ele tem enchido a minha vida de esperança. E sabe o que acontece? No meio de tudo isso, eu estou olhando para um futuro, porque Ele diz que Ele tem um futuro e uma esperança para mim. Jeremias 29:11. Eu é quem sei os planos que tem a respeito de vocês, eu é quem sei os pensamentos. Então é Deus que sabe os pensamentos ao meu respeito, não é o homem, não são as circunstâncias, não é a luta, não é o diabo que determina meu futuro. O meu futuro está nas mãos dele, e eu olho para frente, eu sonho no meio disso tudo, e os sonhos me renovam. Eu olho para frente, eu planejo. Como ontem eu estava falando para um dos meus irmãos, eu disse para ele: querido, sabe o que eu estou nesses dias? Olhando para frente, olhando para a igreja, o que ela vai ser, o que ela vai se tornar, olhando o que nós vamos colher, porque toda tempestade pode até trazer destruição, mas a mesma água que destrói rega a terra, e tudo que eu preciso é semear, é colocar sementes, porque se eu colocar semente nesse momento, a terra está encharcada e vai frutificar. Então eu olho para o Senhor, eu renovo as minhas forças nele, porque ele disse que eu vou lhe dar um futuro e uma esperança. É isso, queridos, que me faz levantar a cada manhã, e eu venho aqui a cada manhã em fé, eu venho aqui a cada manhã, e se eu levanto a cada manhã, é porque antes eu busquei no Senhor. Se eu levanto a cada manhã, é porque antes eu me preparei. Se eu levanto a cada manhã, porque meu coração está cheio de esperança. Eu não estou levantando hoje para perder, porque quem é como o Senhor? É isso que você precisa entender. Amém? Miqueias, ele diz que se você esperar no Senhor em meio às tempestades, você vai correr e não vai se cansar. Quantos aqui querem correr sem se cansar? Você vai andar e não vai ficar exausto. Ontem, quando meu filho chegou e ele veio aqui me abraçar, e ele disse: pai, que gostoso estarmos juntos, pai, porque ele passou por todo esse processo, e é muito gostoso. E eu disse para ele: filho, as suas orações quando você estava aqui me fortaleceram, me renovaram. Ontem de manhã ele me ligou e ele disse: pai, eu tenho uma coisa que vai lhe deixar muito feliz. Eu acordei hoje cedo e eu fui ler a minha Bíblia. Eu passei 30 minutos lendo minha Bíblia. E ele disse: eu li, pai, o capítulo 11, o capítulo 2 de Exodó. Aí eu falei: Exodó? Ele falou: é. Eu falei: Êxodo. Ele falou: como Êxodo? X é Exodó. Eu falei: então é Exodó, filho. E ele foi me contar a história da redenção do povo de Israel. Olha o meu filho se enchendo de alegria.
Ontem à noite ele disse: pai, eu tenho um filme para você assistir, mas eu quero que você assista com a Bíblia aberta em Gênesis 6, porque ele conta a história do livramento do povo de Deus. Sabe, queridos, Deus usando aquela criança para colocar no meu coração, Deus traz livramento em meio aos caos. E eu venho nessa manhã dizer para você, espere no Senhor e não nas soluções humanas, porque Ele vai te fazer voar acima desses problemas. Ele vai te fazer voar. E por último, Miqueias nos mostra que para enfrentar tempos difíceis, você precisa crer no agir de Deus e não na força do seu braço. E ele disse: embora eu tenha caído, eu me levantarei. Ei, deixa eu dizer para você, não fique se culpando porque você caiu. O cair é do homem. Não fique se culpando porque essa luta lhe derrubou em algum momento. Não fique se culpando porque em algum momento você olhou para a vida até sem sentir vontade de viver. Porque algumas pressões, quando vêm, a alma não suporta. Até viver dói. Não se culpe se em algum momento dessa luta você pensou até em não mais viver. Porque o cair é do homem. E Miqueias diz: embora eu tenha caído, ele disse: eu caí. O homem que traz no seu nome a expressão: quem é como Jeová? Quem é como o Senhor? Ele disse: eu caí. Eu caí. Mas eu me levantarei. Quantos podem dizer aqui nessa manhã: eu caí, mas eu me levantarei? E sabe por quê? Porque eu creio no agir de Deus. Embora eu esteja morando em trevas, o Senhor será a minha luz. Embora eu esteja habitando numa escuridão, embora a escuridão tenha invadido meu coração, minha alma, meu ser, o Senhor será a minha luz. Você pode dizer isso nessa manhã? Ele será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Sabe o que Ele está dizendo? Eu sou tão falho que até para eu ser defendido diante de Deus, é Ele que traz a solução da minha vida. Ele me fará sair para a luz e eu contemplarei a sua justiça. Sabe o que a palavra do Senhor nos diz? O livro de Romanos: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe quem justifica você no meio dos seus pecados? Sabe esse pecado que você caiu? Essa situação que você foi para o chão? A blasfêmia que saiu da sua boca no meio da sua crise, no meio da sua angústia? Jesus disse: meu filho, minha filha, o meu sangue vai te cobrir. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Miqueias diz: o dia da reconstrução dos seus muros chegará, o dia que se ampliarão as suas fronteiras virá. Sabe o que esse homem estava vendo? O que nós estamos vivendo hoje. Jerusalém foi destruída e reconstruída 23 vezes. E hoje, Jerusalém não só foi reconstruída e está uma cidade maravilhosa, mas ela não para de expandir as fronteiras. Ele disse: eu vejo, e eu quero hoje profetizar sobre a sua vida. Seus muros serão reconstruídos, mas não só reconstruídos, o Senhor vai expandir as suas fronteiras. Tem alguém aqui que crê nisso? Tem alguém aqui que consegue olhar para esse futuro próximo, médio e longo, vendo o que Deus está dizendo? Sim, a queda é real, mas não é fatal. Deus vai resgatar, Deus vai lhe levantar, porque os filhos do Senhor podem até cair, mas não ficarão caídos, não ficarão de muros no chão, não ficarão na escuridão. Uma luz brilhará, e a palavra do Senhor diz: a luz brilhou.
A luz brilhou em meio às trevas, e o nome desta luz é Jesus. Yeshua é a nossa luz, Ele é a nossa luz, Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela mais brilhante da manhã, Ele é esse raio de luz em meio à sua escuridão, e Ele está dizendo: eu vou levantar seus muros de novo e vou expandir as suas fronteiras. Jabes disse: ó, que o Senhor me abençoe, que a tua mão esteja sobre a minha vida, que tu alargue as minhas fronteiras, que tu me livres de dores, para que do mal para que a dor não me sobreveia. Olha que oração. Sabe como era chamado esse nome? Do mesmo jeito que o nome de Miqueias era o Senhor. Quem é como o Senhor? O nome de Jabes, essa palavra Jabes significa dor. Esse menino viveu dor a vida inteira, porque ele causou dor para a mãe dele quando ele estava sendo gerado, e a mãe dele batizou ele de dor. E talvez ele foi culpado de tudo na casa dele, ele se transformou na ovelha negra. O depositário fiel de todas as dores da família estava naquele menino. Mas um dia ele se levantou, porque ele olhou para Deus, e ele olhou para o Deus da esperança dele, ele fez uma oração para Deus, ele fez uma oração para o Senhor. Nessa manhã você pode fazer uma oração que vai mudar a sua vida, se você entender que é dele, que o agir de Deus é maior do que o agir da sua força. E Jabes diz: acabou, eu tenho um Deus que muda a minha história, eu tenho um Deus que constrói uma nova história, então eu vou fazer uma oração. E ele faz uma oração muito simples, mas poderosa: ó, que o Senhor me abençoe, ó, que o Senhor me abençoe. Nessa manhã você pode se levantar e fazer essa oração: ó, que o Senhor me abençoe, que a sua mão esteja sobre a minha vida, alarga as minhas fronteiras. Quantos aqui creem que Deus vai alargar as suas fronteiras e não só reconstruir os seus muros? Alarga os meus limites, alarga as minhas fronteiras e livra-me de todo o mal, para que a dor não me sobrevenha. E a Bíblia diz: e Deus atendeu a oração de Jabes, e ele se tornou o mais ilustre entre os seus irmãos. Uau! Eu quero terminar, porque nós já estamos há 41 minutos aqui. E eu teria muito ainda para falar, mas nós precisamos terminar. Eu quero dizer nesse início de manhã para você, que Miqueias, numa visão profética, ele contempla em esperança e força o que Deus está fazendo. Porque o que o diabo fez já está lá, o que o homem fez já está ali. Não muda. Mas o Deus que transforma todas as coisas está construindo algo novo na minha vida, na sua vida. Miqueias diz: eu vi. Eu vi. Sabe, queridos, eu vi que no meio das minhas lágrimas, no meio dos tempos difíceis, no meio dos problemas conjugais, dos problemas de relacionamentos na família, no meio do luto pela perda de um ente querido, no meio da descoberta de uma grave enfermidade, do desemprego, da solidão, da depressão, no meio disso tudo, Miqueias disse: eu vi o Senhor se levantando para curar todo o meu desânimo, todo o meu medo e transformar o meu futuro. E ele diz: eu venho aqui trazer uma mensagem de coragem e de esperança para o seu coração. Se você chegou aqui hoje cansado, esgotado, sem esperança, por causa dos dias difíceis que você tem enfrentado, Deus está te convidando nessa manhã. E eu venho aqui como um agente de Deus, que foi renovado por essa palavra, a renovar suas forças. E nele, você crer que ele pode lhe trazer paz em meio à guerra e alegria em meio às provações. Olhe para Deus, espere em Deus, creia no agir de Deus. Olhe para Deus, espere em Deus e creia no agir de Deus. Um dia, e logo, porque o choro, ele tem um prazo de validade curto, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Logo esses tempos difíceis acabarão. Sabe o que Paulo diz para nós encerrarmos sobre essa realidade? Quando ele estava escrevendo aos crentes lá em Roma, em Romanos capítulo 8, 18, ele diz: eu considero
que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Uau! Quando eu vejo isso no Novo Testamento, na linguagem de hoje, ele diz: eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. E na Bíblia Mensagem, essa tradução ainda fica muito mais contundente. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os tempos bons que virão. Quantos creem que tempos bons que virão serão maior? Não dá para comparar, sabe o que ele está dizendo? Não dá para comparar os tempos bons que virão com a angústia que você está vivendo hoje. Essa angústia, ela é nada perto daquilo que está para ser revelado. Isso nos renova a esperança. Porque quem é como o Senhor está dizendo hoje. O que você está vivendo agora não é nada perto do que o Senhor preparou para você, num futuro próximo, médio e longo. E eu, nessa manhã, eu quero perguntar, tem alguém aqui que crê nessa palavra? Tem alguém aqui que se renova nessa palavra? Como Miqueias, ele se propõe para nós. Sim, meu Deus, renova-me. Pai, nessa manhã, nós nos enchemos dessa esperança. Ó, que o Senhor nos abençoe, que a sua mão esteja sobre nós. Alarga as nossas fronteiras e livra-nos de todo o mal, para que a dor não nos sobrevenha. Assim como o Senhor ouviu a oração de Jabes, o Senhor está ouvindo a oração do teu povo nessa manhã. Eu te abençoo para viver o melhor de Deus. A melhor temporada, a melhor estação, o melhor de Deus para você. Renova, Senhor, a força do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amanhã às 10 da manhã, nós estaremos juntos, comendo a ceia, porque o nome bíblico, ceia, a mesa, o cálice, o pão, o partir do pão, todos são os nomes desse momento tão profético, porque quando eu como de Cristo, eu aponto para o futuro. Quando eu como de Cristo, eu aponto para o futuro, porque eu estou entrando aqui dentro daquilo que se chama oferta de manjares, que aponta para o futuro, e o futuro de esperança. Amém? Prepare sua casa, prepare sua família. Se você não tem os kits, não adquiriu os kits, pegue pão sem fermento, pão pita ou pão sírio, suco de uva integral. Prepare toda a sua família, porque tudo está em Cristo. Deus abençoe. Shabbat Shalom a todos vocês. E a palavra rema dessa manhã é uma palavra guia para você. E eu quero repetir essa palavra ao seu coração. Quem olha apenas para os problemas vai encharcar a alma de medo. Porém, aquele que conseguir olhar para Deus e suas promessas no meio das guerras será cheio de esperança e de alegria. Que o Senhor te encha de esperança e de alegria, porque Ele diz, eu tenho um futuro e uma esperança para você. Bom dia, Shabbat Shalom.